mosquito. Pô, que é isso? Bora falar sobre polarização política no Brasil. Porra, eu tava lendo aqui, tava relembrando um material de Bion aqui, e Bion no que se trata das questões de dinâmica de grupo, tudo mais. Para quem não sabe, Bion foi um psicanalista da década de 40, né? E ele trouxe bastante contribuição para essa questão de grupo terapia, né? E no caso, Bion ele partiu das suas experiências, né? Em grupos realizados em hospitais militares na Segunda Guerra Mundial. Então ele observou a dinâmica ali dos soldados e dinâmicas dentro dos hospitais, né, e tudo mais, e ele traz essa experiência e ele formula teorias a partir das suas observações, né? Ok. Por que eu pensei nessa caraca toda? Porque aonde que eu cheguei na geopolítica? Tá. Bion elaborou alguns pressupostos ali, né, básicos. Ele conseguiu dividir, né, os grupos ali, então, ele criou conceituações para dividir, para classificar grupos, né, e qualquer grupo, né, ele primeiramente ele define a forma como os grupos se movimentam. Então qualquer grupo vai se movimentar aí dentro de dois planos. Então você tem grupo de trabalho e grupo de pressupostos básicos. O grupo de trabalho é aquele grupo onde você reúne um montante, você tem um grupo de pessoas que se reúnem para atingir alcançar um objetivo. Então, por exemplo, o grupo de trabalho escolar, dentro de uma empresa, né, uma organização, ou seja, você reúne uma galera ali para conseguir alguma coisa. O grupo de pressupostos básicos já compreende o quê? Um grupo, no caso, esse anterior, ele vai agir no seu de maneira consciente. Então, quer dizer, você conscientemente vai juntar um grupo ali, vai reunir todo mundo, porque você já tem um objetivo, então você junta o grupo para atingir esse objetivo. Esse segundo grupo, que é o de pressupostos básicos, ele é como se você vai reunir, no caso, serão exteriorizadas as manifestações clínicas, no caso, as manifestações clínicas que correspondem a um atavismo. O que quer dizer essa palavra atavismo? No caso, seria as semelhanças com os antepassados, ou aquelas características que foram transferidas dos antepassados, seja questões, por exemplo, cultural, genética, que vai influenciar no hoje desse indivíduo, né? E daí, pensando em termos psicanalíticos, os traumas que vêm passando ali, traumas resolvidos, não resolvidos, que vão, né, passando pelas gerações, que vão aí fomentando novos traumas em outros indivíduos, né? Então, você tem essa presença. E fantasias inconscientes. Então aí esse último ponto é bem interessante, porque então você tem as idealizações dos antepassados. Então as idealizações de mundo, por exemplo, né? Já que estamos falando de geopolítica, as idealizações de mundo dos antepassados, idealizações culturais que vão sendo transmitidas. Então são valores que vão sendo transmitidos dentro de uma família, um determinado grupo. Isso vai surgindo. Então isso se faz presente dentro desses grupos de pressupostos básicos, né? Ok. Dentro desse grupo, então você tem três tipos aí
de supostos básicos. Você pode ter um grupo que ele é pautado na dependência, então você vai classificar esse grupo como um grupo dependente. O que é esse grupo dependente? Esse grupo ele exige que um líder, e esse líder ele vai ter a função de que ele vai inspirar ou ele vai prover todas as necessidades individuais e do grupo como um todo. Então esse líder ele vai ser a figura que vai fornecer tudo aquilo que o grupo precisa, né? Então vamos supor, alimento, abrigo, ele que vai organizar tudo, ele que vai, né, dar todo esse suporte para o grupo. Luta e fuga, no caso, luta e fuga, você já vai ver essa característica num grupo que busca uma liderança tirânica. Então, quer dizer, por que liderança tirânica? Vai ser uma liderança que vai guiar esse grupo, ou seja, ser capaz de enfrentar um inimigo, enfrentar e vencer um inimigo qualquer, né? Então, quer dizer, esse líder ele tem que ser capaz de enfrentar esse suposto inimigo, né, no caso, que esse inimigo pode existir realmente ou não, né? Enfim, mas aí é outro assunto. Existe um terceiro, que é o grupo de apareamento ou de acasalamento, daí já fica fácil, né? Aí fica fácil, mas beleza. Mas nesse caso é uma formação, alude numa ideia de formação de pares dentro do grupo, e esses pares, né, no caso, que possam se acasalar e gerar um Messias, um Salvador e tudo mais. Aí já parte para uma questão talvez até mais religiosa, e enfim, por aí vai. Não religiosa não, acho que é uma questão mais um misticismo, né, digamos assim. Aí já vai ter que caber um misticismo. Ok. Pensando na questão da geopolítica, pensando na questão da polarização política brasileira, podemos identificar, né? Aqui nós podemos identificar, por exemplo, a predominância do grupo de pressupostos básicos, porque apesar de, se você analisar dentro das instituições, das instituições que governam, que instituem, né, a parte de legislação, ou mesmo que organizam os movimentos políticos, aí você tem esse grupo de trabalho, né? Esse grupo onde, então aí você vai ter aí um grupo que ele é formado para atingir um determinado objetivo que já foi pensado. Então, por exemplo, perto de uma eleição, você vai ter um grupo que vai ser formado visando construir materiais para eleger um determinado candidato, visando realizar uma propaganda para beneficiar um determinado candidato, né? Então você tem e daí você tem grupos, por exemplo, que vão cuidar da parte financeira. Então você vai ter, são grupos de trabalho como uma empresa qualquer. Mas pensando na grande massa, vamos pensar agora na massa, população, né? Essa organização, você vai ter grupos de pressupostos básicos, né? Você vai ter essa predominância. Então, você tem indivíduos que eles vão pender para um determinado lado ou outro a partir de algo anterior, ou seja, de valores anteriores, de pressupostos que vieram aí, por exemplo, de idealizações dos seus antepassados, de questões culturais, ou seja, então vai depender de onde nasceu, de onde cresceu, dos valores que foram interiorizados por esses indivíduos, que irão fazê-los pender para um lado ou para outro lado, né? E daí, dentro desse cenário,
dentro desse cenário, nós conseguimos identificar a existência de dois supostos, de duas características. Nós temos, sim, a presença do grupo dependente e nós temos, sim, a presença do grupo que tem essa característica de luta e fuga, né? Então, quer dizer, nós temos quem que vai ser aí o grupo dependente? O grupo dependente vai ser aquele que ele está buscando no seu governante, quer dizer, ele está buscando um governante que seja capaz de prover e de satisfazer as necessidades do grupo. Então, quer dizer, o que ele quer? Ele quer um governante que seja o provedor, né? Então, ele vai garantir que tenha alimento na mesa, ele vai garantir que tenha os direitos, enfim, né, instituídos e garantidos, né, ele vai garantir que eu tenha moradia, ele vai garantir que, digamos assim, ele vai garantir que a minha vida seja, né, que eu tenha como viver tranquilamente, vamos dizer assim. E nós temos também o grupo que vai olhar e vai falar, que vai ter essa característica de luta e fuga, que vai buscar um líder que seja esse líder que tenha essa característica mais tirânica, e que vise, que seja capaz de enfrentar um suposto inimigo, né? Então, vai buscar essa liderança que seja capaz de enfrentar um suposto inimigo que venha surgir, enfim, né? E agora, você consegue identificar quem é quem, qual grupo é qual, onde se encaixa cada um nessa salada? Porque eu não vou falar não, eu vou deixar vocês pensar um pouco também, porque ficar dando só todas as respostas aqui não dá, né? Já falei de bio, já falei da conceituação da bagaça. Se vira que eu já cansei também, já tô cansado dessa bagaça. Agora vocês pensam um pouco aí.